Olá pessoal dos primeiros anos A, B e C, reiniciamos agora, hoje, mais um semestre letivo, não da maneira que nós queríamos, mas da maneira que é possível, né? Da forma remota, as aulas online. Hoje, nessa videoaula, eu vou dar continuidade ao que nós estudamos no semestre passado, antes das férias, que são as funções, as razões trigonométricas, né? No triângulo retângulo, o seno, o cosseno e a tangente. Recapitular os ângulos notáveis, esses ângulos aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, você tem que saber de cor os valores, né? Outros ângulos não, mas esses três ângulos você tem que saber de cor. As definições são essas daqui, ó. O seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso no triângulo retângulo, né? Eu trouxe alguns exemplos que a gente vai trabalhar hoje, os ângulos que não são notáveis, aqueles ângulos que as medidas você não tem a obrigação de saber. Mas essas medidas, uma tabela completa dos ângulos, de todos os ângulos de 0 a 90 graus, você pode achar no livro de vocês, na página 249. Vou até colocar aqui, ó. No livro de vocês, vocês podem achar uma tabela, né? Tabela trigonométrica. Ela está no livro. O livro de vocês. Só você ir na página 249. Está lá completinho para você. Certo? Você tem essa tabela completa. E esses ângulos que não são os ângulos notáveis, você tem que usar uma tabela, você não tem a obrigação de saber de cor, ou a própria questão tem que vir trazendo o valor do seno, do cosseno e da tangente. Uma aplicação que eu trouxe sobre esses ângulos está aqui. Né? Um exemplo que a gente vai fazer é só saber a definição do que é o seno, do que é a tangente, do que é o cosseno. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, é o exemplo 1. Na figura abaixo, nós temos um triângulo retângulo. Calcule o valor da medida do lado X. Bom, vamos observar o triângulo aqui. Ó. A primeira coisa que você precisa saber no triângulo retângulo é saber que é a hipotenusa. E você já sabe. Você acha um ângulo de 90 graus, ó, esse símbolo aqui, ó, quer dizer que aqui é 90 graus. O lado oposto a ele, que é esse lado aqui, ó, que é o lado que mede x, é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, você faz o seguinte, você põe até as informações aqui. Ó. Nesse exemplo aqui, a hipotenusa desse triângulo é x. Esse lado aqui, ó, o ângulo 90 graus está marcado aqui, ó, x. É a hipotenusa. Eu tenho um ângulo aqui de 35 graus. Eu quero achar o valor de x. Muito bem, eu já sei que o x é a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 35 graus, esse lado que mede 4, ele é o quê? Ele é o cateto oposto, ele é o cateto adjacente. Bom, vamos pensar. Cateto oposto é o cateto que está do outro lado. Aqui é o ângulo de 35 graus. Quem está do outro lado é esse lado aqui, ó. Quem nem medida tem. Então, o 4 não pode ser cateto oposto. Por exclusão, como ele está bem pertinho do ângulo, ó, esse lado que mede 4 está formando o ângulo de 35 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Então, já sei de mais uma coisa. Esse ângulo aqui, ele é o cateto adjacente. Vou até colocar aqui o nome. Cateto adjacente. É o lado que mede 4. Bom, eu tenho hipotenusa, eu tenho o cateto adjacente. Eu vou usar o quê? Vamos subir aqui nas definições. As definições. Ó. Quem envolve o cateto adjacente à hipotenusa é o cosseno. Ó, o cosseno. Então, eu sei que eu vou usar o cosseno. Eu já sei que eu vou utilizar o cosseno. Vai ser o cosseno do ângulo. Nesse exemplo aqui, ó, o ângulo é 35 graus. Ó.
Então, cosseno de 35 graus é igual ao cateto adjacente, que eu já sei que é 4, está até separado aqui, ó, 4, sobre a hipotenusa, que eu já sei que vale x, sobre x. Pronto. Já armei a continha. Cosseno de 35 graus é igual a 4 sobre x, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas nós não temos a obrigação de sabermos quem é o cosseno de 35 graus. Mas a questão traz, ela tem que trazer. Ou a questão traz, ou você usa uma tabela trigonométrica. Nesse caso aqui, a questão diz que o cosseno de 35 graus, a gente vai usar 0,819. Então, o cosseno de 35 graus, eu vou escrever assim, ó, vai ser igual a 0,819, que vai ser igual a 4, que é o cateto adjacente, sobre x, que é a hipotenusa. Pronto. Eu substituí, no lugar do cosseno de 35 graus, ele vale quanto? A questão diz, ó, aqui o valorzinho dele, 0,819. Virou uma proporção. E você sabe resolver proporção. Você faz meios pelos extremos, ou como eu digo brincando, x de chuva. Faz o x de chuva. Então faz o seguinte, ó. Embaixo do 0,819 é o número 1, você já sabe disso, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. 0,819 vezes x vai ficar, vou colocar aqui, ó, 0,819x igual, tem o número 1 aqui embaixo, embora não esteja, você faz 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. Então vai ficar 0,819x igual a 4. Esse número aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Vamos dividir. Vai ficar o seguinte, ó. X é igual a 4 dividido para 0,819. Dá aproximadamente, é um valor aproximado, tá? Não é um valor exato, não. Ele dá aproximadamente, vou usar o símbolo correto aqui de aproximado, dá aproximadamente, eu fiz o cálculo aqui, 4,88. 4,88. Pronto. Nesse exemplo aqui, o valor de x já está feito. Você usou o cosseno, separa as informações, né? No caso, a hipotenusa, o cateto adjacente, sabe que tem que ser o cosseno e usa o cosseno, que o valor que a própria questão traz, né? Bem simples de aplicar. Aqui eu também, mais um exemplo, o exemplo 2. Bem parecido, bem simples também, é só você separar as informações. Ó. No triângulo retângulo estão faltando as medidas de 2 de seus lados. Calcule essas medidas. Antes de qualquer coisa, eu vou separar as informações. Eu quero saber quem é a hipotenusa, quem são os catetos adjacentes e oposto, né? Nesse exemplo aqui, o ângulo 90 graus está aqui. Ó. Se o ângulo está aqui, a hipotenusa está do outro lado. Ó. Já sei que é 9. Ó. Vou separar a informação. Hipotenusa, já sei que é 9. Então, vou separar aqui. Opa, não quero mexer nisso não. Hipotenusa é 9. Agora sim. Hipotenusa. Separa a informação. É 9. Bom, vamos ver aqui os outros lados, o x e o y. Olhe para o ângulo de 65 graus. Quem está do outro lado? É o x. Ó. Ele, então, se está do outro lado, longe do ângulo, ele é o cateto oposto. Então, vou separar a informação aqui. Ó. Cateto oposto. Nesse exemplo aqui, o x. E esse lado aqui, ó, que forma o ângulo de 65 graus, ele é o quê? Por exclusão, o cateto adjacente. Então, eu vou separar a informação. Cateto adjacente. Pronto.
todas as informações que eu preciso já estão separadas, né? Aí você vai escolher se você calculou primeiro o x ou o y. Eu vou calcular primeiro o x, tá certo? Bom, o x, ele é o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Quem é que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Vamos ver as definições aqui em cima. As definições. Ó. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, você vai usar o seno de 65 graus. Então, eu vou escrever aqui. Ó. O seno de 65 graus é igual ao cateto oposto, x, separado aqui, ó, x, cateto oposto, x, sobre hipotenusa, que está separado também, 9. Eu não tenho a obrigação de saber quem é o seno de 65 graus, mas a questão traz o valor. Vamos ver aqui a questão. O seno de 65 graus é 0,906. Então, eu vou usar esse valor. Vai ficar 0,906, que é o seno de 65 graus, igual cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, 9. Ficou outra proporção, que você já sabe calcular. Tem o número 1 aqui debaixo, de 0,906, é o número 1. Então, fazendo o x de chuva, como eu gosto de brincar, o x de chuva, vai ficar o seguinte, ó. 1 vezes x, x igual 0,906 vezes 9. Quando fizer o produto, dá aproximadamente, vou colocar o símbolo correto, aproximadamente 8,154. O valor de x já está calculado. Está feito, o valor aproximado. Falta calcular o valor de y, né? Aí você tem duas opções. O que é que o y é em relação ao ângulo? É o cateto adjacente. Ou você usa o cosseno, porque você tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, ou você usa a tangente, porque você já tem o cateto oposto e quer calcular o cateto adjacente. Como eu já fiz o exemplo anterior usando o cosseno, eu vou fazer esse para calcular o y usando a tangente. A tangente do ângulo, que é 65 graus. A tangente é o cateto oposto, que é x, mas nós já calculamos o valor de x, tá aqui, ó. É aproximadamente 8,154 sobre o cateto adjacente, ó, que é y. É o que eu quero calcular, y. Bom, tá aqui, a conta armada. A tangente de 65 graus, nós não sabemos de qual, mas eu posso olhar aqui, a questão traz, ó. Vamos usar 2,145. Então, a tangente de 65 graus, 2,145, que vai ser igual ao cateto oposto, que eu já sei o valor, já foi calculado, 8,154 sobre o adjacente, y. Outra proporção. Você sabe fazer o x de chuva. 2,145 vezes y. Fazendo bem devagarinho o cálculo, vai ficar 2,145 y igual. Tem o número 1 embaixo dele aqui, você sabe, embora não apareça o número 1. Então, 8,154 vezes 1, 8,154. Esse número aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o valor de y vai ser isso aqui, ó. Y igual, vai ficar 8,154 dividido
para 2,145. Quando você efetua a divisão, o valor é aproximado, dá aproximadamente 3,801. Pronto. Então você vê que é uma aplicação bem simples das definições de seno, cosseno e tangente, né? Coisa que nós já vimos nas aulas passadas, nos vídeos passados, só porque nós vimos com os ângulos notáveis, né? Esses ângulos aqui que você tem que saber. Eu só quis trazer, além de uma revisãozinha, de uma breve revisão, cálculos contra os ângulos que não sejam os ângulos notáveis, tá certo? Espero que essa breve videoaula possa ajudar você na sua aprendizagem, tá certo, pessoal? Até mais. Tchau.